Shingeki no Kyojin é polêmico. E talvez a coisa mais polêmica desse anime seja a inversão de papéis que rola da quarta temporada em diante. Uns amam e outros odeiam essa fase do anime. Mas uma coisa que pouca gente critica é a virada que acontece no final da terceira temporada. Eu tô falando da revelação da verdade no porão do Eren. O anime foi de uma luta pela sobrevivência da humanidade por uma guerra étnica e ideológica. Como uma coisa que mudou tanto o conceito inicial dessa história pode ser tão aceita pelos fãs? Bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Oi, eu sou o Léo e eu tenho um canal de anime. É estranho quando uma coisa que tinha tudo pra dar errado dá certo no final. E esse é exatamente o caso do final da terceira temporada de Shingeki. Vamos ser sinceros aqui, quantas vezes você vê um autor mudando completamente o rumo da sua história justo na reta final e os fãs gostam? Eu não vou nem entrar no mérito se o anime fica melhor ou pior desse momento em diante. O fato é que é o seguinte, a verdade sobre o mundo de Shingeki é um plot twist que funciona. E hoje eu vou falar por quê. Mas antes da like, se inscreve pra muito mais conteúdo de anime. E para começar a nossa análise, eu vou falar da coisa que pra mim é o grande diferencial dos animes. A construção de mundo. Pois é, eu já falei isso em vídeos anteriores e você ainda vai me ouvir falando muito sobre isso nesse canal. E a construção de mundo de Shingeki nas primeiras temporadas nos leva a uma única conclusão lógica. Tem algo errado, e muito errado com essa história. Eu vou explicar. Lá no início de Shingeki, nós somos apresentados a essa história que a humanidade decidiu construir muralhas para se proteger dos titãs, que aparentemente só surgiram do nada. E a humanidade viveu tranquilamente por quase 100 anos dentro dessas muralhas, até que o Titã Colossal apareceu e deu no que deu. E bem, os mais atentos já tinham se feito algumas perguntas nesse ponto da história. De onde surgiram os titãs? Por que eles decidiram atacar as muralhas só agora e não nos últimos 100 anos? Como caralhos eles tiveram tempo de construir um sistema de muralhas do tamanho do estado da Bahia, se tinham titãs perseguindo eles? Nada faz muito sentido. E a gente espera que com o passar da história a gente tenha respostas, né? Não é bem assim. Na verdade, parece que quanto mais a história avança, mais perguntas surgem, e mais as nossas dúvidas ficam mais e mais confusas. Vamos avançar um pouquinho mais na primeira temporada. O Eren consegue se transformar em um titã, e um pouco depois a gente descobre que a Anya também consegue. Ou seja, existem humanos que se transformam em titãs. Ou será que seriam titãs que se disfarçam de humanos? Se a Anya é uma humana, por que ela ajuda os titãs? Não faz muito sentido. Indo para a segunda temporada, ela dá algumas respostas e muitas outras dúvidas. Primeiro a gente descobre que o Reiner, o Bertolt e a Ymir são titãs também. E mais importante, aparentemente existe algum tipo de civilização fora das muralhas, que é de onde o Reiner, o Bertolt, a Anne e a Ymir vieram. Mas literalmente nada é explicado sobre essa sociedade. Será que lá todo mundo consegue virar titã? Por que eles querem acabar com os protagonistas? Mais dúvidas e poucas respostas. Toda essa falta de informação é assustadora. Passaram 2 temporadas do anime e ainda não sabemos quase nada sobre esse mundo. Tem alguma coisa faltando. Algum detalhe pequeno, porém crucial, que coloque as coisas no lugar e responda nossas perguntas. E é aí que entra o porão do Eren. E essa é a deixa perfeita para a gente começar a falar do segundo tópico da nossa análise, a expectativa. Desde a primeira temporada, o Isayama brinca com a nossa expectativa em relação ao porão do Eren. Quando nós somos introduzidos a esse conceito lá atrás, logo no primeiro episódio, a gente não dá tanta importância assim. Mas um pouquinho mais tarde, o anime começa a dar a entender que o Grisha foi responsável pela transformação do Eren em Titã, e que ele não é só um médico inocente qualquer. Ok, agora a gente sabe que tem uma coisa muito importante no porão do Eren. Então chega a terceira temporada, que é o ápice de tudo isso. E bem, a primeira parte dessa terceira temporada é, pra mim, a mais fraquinha do anime. Não me entenda mal, passa muito longe de ser ruim, mas em comparação com as outras, ela é mais fraca mesmo. Enfim, a primeira parte dessa temporada tira um pouquinho o foco das explorações do mundo fora das muralhas, coloca nossos protagonistas para acertar algumas coisas dentro das muralhas. E nessa parte da história nós descobrimos que o governo é corrupto. E pior que corrupto, o governo aparentemente não quer que a humanidade saia das muralhas. Isso é estranho. Tem alguma coisa muito grave sendo escondida aqui. E é aí que entra a família real. Nós descobrimos que o rei dentro das muralhas poderia ter acabado com os titãs desde o início, mas sempre que o próximo herdar o titã, ele tem a certeza absoluta de que ele não pode acabar com os titãs. Isso nos leva à conclusão lógica que tem alguma coisa nas memórias do titã original que sempre leva o rei a tomar essa decisão. Uma verdade obscura e oculta que ninguém dentro das muralhas podia saber, mas o Grisha sabia.
E foi isso que levou ele a acabar com a família real. O que nos leva de volta ao porão do Eren. Se o Grisha sempre soube a verdade, então a verdade tem que estar lá. Aquela pecinha que faltava para explicar tudo sobre esse mundo. Não preciso nem dizer o quão hypado eu tava para a segunda parte dessa temporada. Ela veio e entregou tudo o que prometeu. Provavelmente uma das melhores temporadas de qualquer anime já feito, a segunda parte foi simplesmente épica. Finalmente chegando ao porão do Eren, tudo o que a gente esperava eram respostas para todas as nossas perguntas e até um pouco mais. Afinal, o nosso querido comandante Erwin morreu por essas respostas. O mínimo era alguma coisa que explodisse a nossa cabeça. E foi exatamente o que Isayama nos deu. E mais um pouco, na verdade. O mundo não foi mais o que nós pensávamos que era a humanidade, são os inimigos da humanidade. O que a gente pensava que eram os titãs é a verdadeira humanidade. A última esperança da humanidade, na verdade, é o inimigo número 1 do mundo. Até o nome do anime a gente descobriu que estava traduzido errado. E por fim, tem um terceiro ponto que eu quero falar aqui, que é o planejamento. Eu não vou entrar no mérito se Isayama sempre soube como terminar a obra, mas a verdade é que parece muito que sim. E eu não estou falando especificamente do final do mangá, e sim de toda essa fase final que começa da quarta temporada em diante. Você já tentou reassistir Shingeki depois de terminar a terceira temporada? A sensação é bem diferente. Parece que tudo faz sentido, tudo se encaixa. Você vai ficar impressionado com alguns detalhes das temporadas anteriores. A sensação é que a verdade sempre esteve bem na nossa cara. Todas as peças sempre estiveram no tabuleiro. A gente só não faz ideia de como montar. É como se a história inteira tivesse sido cuidadosamente costurada para culminar no porão do Eren. Attack on Titan é meu anime atual favorito. E pra mim, é o segundo melhor que eu já vi. Sim, eu sou bem parcial na hora de falar dele. Mas cara, você não vê como negar a genialidade do autor em certos momentos. É impressionante que esse plot twist da terceira temporada tinha absolutamente tudo para dar errado. E teria dado errado em qualquer outra obra. Mas aqui ele deu certo, e deu muito certo. Porque foi cuidadosamente preparado ao longo dos anos. A quarta temporada é polêmica, em todos os sentidos. Tem gente que odeia o que o anime se tornou desse momento em diante. Eu sou do time que acha que a animação melhorou da quarta temporada pra frente. Admito, eu não gostei muito da primeira parte do capítulo final. Acho que tem algumas decisões de roteiro bastante questionáveis. Mas vamos ver pra onde isso vai. Espero sinceramente que o final do anime seja diferente do mangá. Mas mesmo que não seja, não vai estragar essa história que eu acompanhei por tanto tempo. Esse anime é muito maior que um final ruim. É clichê, mas o que importa não é o destino, e sim a jornada. E foi uma baita jornada, velho. Bem, se você assistiu até aqui, você deve ter gostado. Eu faço vídeos como esse sempre que eu posso, e posto shorts toda semana. Então deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima.